Quero fazer uso de dois textos essa noite, no nome de Jesus. Romanos, capítulo 10, versículos 12 ao versículo 15. É o texto tema. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Romanos capítulo 10, versículo 12 ao versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5. Aleluia. Louvado seja Deus. Se alguém do seu lado não tem Bíblia, por gentileza compartilhe a sua Bíblia com ele, no nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5. Diz assim o texto sagrado: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar. Eram quantos? Eram quantos porcos? Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele, ou que deixasse estar com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Coloque a sua Bíblia no banco, dê a mão ao seu irmão. Nosso irmão Adrianinho pode fazer um fundo bem suave, porque nós vamos orar a Deus e vamos falar um pouco sobre essa palavra tão poderosa e tão oportuna nesse evento
que por certo tem abençoado a vida de muitas pessoas. Dê a mão ao seu irmão. Nós vamos fazer agora um clamor missionário. Amém? Então você vai, se você não conhece nenhum missionário, quero te apresentar o Nicolas, que é o missionário que esse projeto sustenta. Eu quero que você ore a Deus pela obra missionária, pela janela 1040. A todos que estão dentro desse contexto missionário, em área de perseguição, em área de conflito, e que estão lá correndo perigo de morte, mas estão lá atendendo o chamado de Deus, e nós vamos orar por essas pessoas em nome de Jesus. Eu quero que você ore. Pai amado, a tua igreja está orando. Jesus, a tua igreja está te clamando agora. Deus, o Senhor há muito tempo atrás acendeu uma chama missionária nos nossos corações. Meu Deus, isso tem consumido a nossa alma, porque nós passamos, ó Deus, a ter conhecimento daquilo que acontece com nossos irmãos no campo missionário, informações e notícias que nós outrora não tínhamos, mas hoje, Pai amado, o Senhor nos chamou, nos vocacionou para trabalhar nesta obra, na obra missionária, através da conscientização missionária, através da palavra missionária. E eu quero te pedir esta noite, Pai amado, porque a tua igreja está orando. Eu quero, meu Pai, que tu incline os teus ouvidos, ó Deus, à oração deste teu filho que clama agora em favor daqueles que estão no campo, que estão sofrendo, que estão correndo risco de morte, que estão passando risco, meu Deus. Ele, sua esposa, seus filhos estão longe da sua pátria, estão longe da sua família, estão longe da sua cultura, estão longe dos seus amigos, e foram, meu Pai, para um país longínquo, de uma temperatura diferente, sofrendo discriminação e perseguição, mas foram atender o chamado. É por eles que eu oro, pelos cristãos que existem, meu Deus, nos países onde há perseguição, os países que estão inseridos dentro da janela 1040, eles estão lá, meu Pai, na Coreia do Norte, no Irã, na Arábia Saudita, na Somália, países que são fechados ao Evangelho. Cristãos, pastores e famílias inteiras estão sendo executadas, meu Pai, porque têm sido pegos, meu Pai, em flagrante, entregando um folheto, que estão sendo fuzilados em praça pública, porque as polícias, a polícia federal, a polícia secreta, pegaram eles fazendo um culto na casa de um irmão. Deus, eu quero orar por estes homens, por estes heróis, homens que o mundo não são dignos de ter pisado o seu chão, homens que não são famosos, que não têm nome na mídia, que não têm projeção internacional, mas estão nas aldeias, nos índios, pregando a tua palavra, estão nos vilarejos, nas montanhas, nos bosques, nas favelas. Está lá, meu Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um missionário enviado teu, anunciando o teu evangelho, e vidas têm conhecido a Cristo através destes guerreiros de Deus. É por isso, meu Deus, que eu clamo a ti por eles. Traga a tua provisão, a tua proteção, a tua unção. Envia o recurso, envia ajuda, ajuda os nossos irmãos. Oh, aleluia, nos levanta, Deus, levanta aqui neste lugar, nessa cidade, um batalhão de homens e de mulheres, de jovens, adolescentes, crianças, que intercedam, meu Pai, em favor da obra missionária, em favor dos nossos irmãos que estão lá no campo, estão no fronte da batalha, estão na frente, enfrentando demônios, enfrentando a polícia, em muitas igrejas clandestinas, igrejas subterrâneas como na China, mas lá está eles. É por estes homens que nós oramos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore, irmão, ore, ore, ore. Visita o Nicolas, ó Deus, lá no Paraguai. Jesus, usa aquele jovem para ganhar o Paraguai inteiro para ti. Jesus, visita o Nicolas, a sua esposa, seus filhos.
Deus, dá graça, meu Pai, abre as portas, manda os colaboradores para nos ajudar, para nós aumentar a ajuda para o Nicolas, para poder sustentar um outro missionário no Paraguai. Deus, dá-nos graça, usa, meu Pai, aquele jovem, é um obreiro jovem, um missionário jovem, mas está pregando, está ganhando almas para Ti, meu Deus, no Paraguai. Jesus, o pastor Moisés em Cuba, tivemos a honra de ouvir aquele homem de Deus pregar em Viçosa. Deus, como o Senhor nos visitou, e como nós ficamos emocionados, meu Deus, porque é uma miséria tremenda no país de Cuba, mas aquele homem, meu Deus, está incessantemente pregando a Tua palavra, e Deus tem salvado os cubanos através daquele homem de Deus. Oh, Jesus, abençoa estes homens, estas mulheres, essas famílias, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Seja louvado o Teu nome, ó Deus. Missões está no coração de Deus. O assunto central da Bíblia é missões. Todas as investidas de Deus, Deus fez através de missões. Sempre foi interesse de Deus levantar homens com um propósito, com uma missão, para realizar o seu propósito. O objetivo de Deus é que a humanidade conhecesse o seu nome, conhecesse o seu propósito, conhecesse a sua palavra e glorificasse o nome de Deus, e que todos aqueles que tivessem acesso ao conhecimento de Deus, ao conhecimento do nome de Deus, tivessem a sua vida mudada, e a partir de então se tornasse um servo de Deus, que ficasse livre do pecado, livre do diabo, e se tornasse um servo do nome de Jesus. Esse texto que eu li do endemoniado gadareno é um texto muito tremendo, porque o desejo de Deus é salvar todos os homens. O desejo de Deus é transformar a vida de todos os homens. E quando eu leio esse texto de que Jesus intencionalmente deseja, depois de uma série de ensinamentos, uma série de parábolas que Jesus estava ministrando ao povo, ensinando ao povo, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, Jesus diz aos discípulos: despede o povo, vamos entrar no barco e vamos passar para a outra margem. Jesus estava apontando em direção a Gadara, propositalmente, porque Deus sabia que havia ali um homem que assombrava aquela região. Jesus sabia que havia ali um homem que poderia ser o canal para ganhar toda aquela cidade para Cristo. E quando nós analisamos o texto sagrado, eu aprendo algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com os irmãos dentro de um tempo hábil. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, de que Jesus deseja ir a Gadara para ter um encontro com este homem que a Bíblia não cita o seu nome, e que era o responsável por assombrar aquela região, por atemorizar os moradores daquela cidade, para trazer o descaso àquela região. Mas Jesus, no seu coração, tenta ir a Gadara. E quando eu vejo esse texto, eu vejo que Jesus, quando deseja transformar o homem, quando deseja ir até um homem, uma mulher, até uma pessoa na intenção de mudar a sua vida, através da sua palavra, eu vejo que Jesus não faz acepção de pessoas. Todos nós que estamos aqui, fomos chamados por Deus para fazer uma obra específica. Deus não está interessado se o Ferrete tem 1,60 m, e Deus não está interessado se a Débora tem 1,80 m, Deus não está interessado se o irmão Alessandro tem 1,5 m, Deus não está interessado se a pele do Juninho é uma pele negra,
Deus não está interessado se a sua pele é uma pele branca, uma pele parda, uma pele amarela. Deus não está interessado se o seu olhinho é puxado, ou se o seu idioma ele é enrolado. Deus não está interessado se você tem faculdade. Deus não está interessado se você tem teologia. Deus não está interessado se você tem cultura, se você tem faculdade, se você tem doutorado. O que Jesus está interessado é o seguinte: Ele está à procura de homens e mulheres que estejam na brecha. Agora não importa se você seja até analfabeto, o negócio é uma coisa: Deus não faz acepção de pessoas, e o olhar de Deus está sobre mim e está sobre você. E esta noite Deus está falando contigo. Não me importa a sua situação, o seu contexto, eu quero fazer de ti um grande homem de Deus. Se nós fôssemos olhar para o gadareno, nós não pegaríamos o nosso carro, o nosso ônibus, gastaríamos o nosso dinheiro com a nossa passagem para ir até Gadara. Escute: chegaram a outra margem, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram por eles feitos em migalhas e pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E no Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que ele andava nu. Talvez eu, Neuza, não iria atrás desse homem. Não é mais fácil ir atrás daquele irmão que é mais provido, que é mais sensato, que é mais normal? Esse era o perfil daquele homem, que Jesus, após ter ensinado a multidão, despediu a multidão e disse: olha, vamos entrar no barco e vamos passar a outra margem, porque eu sei que a situação dele é crítica. Eu sei que o que está sobre ele é uma legião de demônios. Só para você entender, uma legião de soldados romanos corresponde a aproximadamente 6.000 soldados. Irmã Joana, a Bíblia não diz quantos demônios ele tinha, mas eram milhares de demônios que estavam num homem. E Jesus disse: eu vou até ele, assim como Jesus fez conosco. Nossa família não dava nada por nós, os nossos amigos, a sociedade não dava nada por... o diabo não nos valorizava e nem dava nada por nós. E às vezes eu estou orando a Deus e questiono a Deus: Alan, por que no meio de 7 irmãos Deus decidiu escolher a mim, o pior deles, o pior dos 7? Pergunto: Deus, por que o Senhor decidiu escolher a mim entre os 7 irmãos? Eu sou o pior deles. Aí, lendo essa palavra, estudando essa palavra, eu vejo que eu até discordo da escolha de Deus, mas Deus fala comigo: meu filho, eu não faço acepção de pessoa, foi você que eu escolhi. E quando Deus olhou lá de cima e viu, ele falou assim: eu vou até o Alessandro, porque eu vou mudar esse menino, e ele vai ser porta de salvação na família dele. E há 22 anos atrás eu tive um encontro com esse Jesus. Ele mudou minha vida. Eu estou dizendo para você que Jesus mudou minha vida. Estou dizendo para você que Jesus mudou minha vida. E com isso a minha família vem conhecendo a Jesus, vem se convertendo a Cristo. É isso que Deus faz. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Jesus foi a Gadara por causa daquele homem. É assim que Deus faz. As escolhas de Deus nos fazem discordar dele. Como é que pode? Como é que pode Deus escolher um homem como Saulo para ser apóstolo de Cristo? Um homem que matava os cristãos, Josiel, um homem que perseguia a igreja, e Deus olhou lá de cima e falou: eu vejo nesse homem um missionário, um vaso nas minhas mãos. E todo mundo que via Saulo perseguindo, Paulo maltratando, Paulo matando os cristãos,
E Deus falou assim: vai lá na rua chamada direita, e vai lá, porque eu tive um encontro com Saulo. E Ananias falou: Senhor, mas por quê? Por quê? Esse homem tem maltratado a tua igreja, esse homem persegue a tua igreja. E Deus falou com ele: vai e ore por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Viu? Você pode ser desprovido financeiramente, você pode não pregar muito bem como o Marcelo prega, você pode não cantar muito bem como a Estherzinha canta, mas deixa eu te falar uma coisa: no meio de tantos, Deus veio a você e disse: é você que eu quero usar. Quando Amós estava profetizando num tempo negro de Israel, o sacerdote Amazias ficou incomodado com a palavra profética do profeta Amós, e ele falou com o rei Jeroboão, falou: rei, não permita esse homem profetizar na nação, porque ele profetiza contra ti. E Amazias chegou perto de Amós e disse: tu não vais profetizar mais em Israel. E Amós falou assim: olha, eu não era profeta e nem filho de profeta, eu era boieiro e colhedor de sicômoros, eu era um cultivador, homem da terra, mas Deus na sua soberania decidiu me escolher como profeta. Então receba aí, receba a palavra de Deus, receba a palavra de Deus. Ele era homem do campo, mas é o seguinte: as escolhas de Deus são soberanas. Deus não faz acepção de pessoas. Jeremias disse ao Senhor: eu não posso atender o teu chamado. Hein, irmã Joana? Eu não posso atender o teu chamado, porque afinal de contas a minha voz é desafinada. Jeremias, esse outro, eu não posso atender o teu chamado, porque quando a Débora canta, eu fico com inveja. Senhor, eu não posso atender o teu chamado, porque o meu sapato é o único que eu tenho. Eu estou com vergonha, porque quando eu entro na igreja, todo mundo já olha para o meu sapato e sabe que eu já uso ele durante o ano todo. Senhor, eu não posso atender o teu chamado. Eu não posso atender o teu chamado. Sabe por quê, Senhor? Porque o meu cabelo a minha altura, a cor da minha pele. Senhor, a minha leitura é difícil. Não sou bonito como o pastor Jaconias. Não sou elegante como o Juninho, com esse cafanhaque do Antônio Bandeiras. Senhor, eu não tenho uma altura bonita como a do Marcelo. Como é que eu vou fazer? Eu não posso atender o teu chamado, Deus. E Deus te falou com Jeremias: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e as nações, desde o ventre da tua mãe, as nações eu te entreguei as nações como profeta. E Jeremias disse: Senhor, eu não posso atender o teu chamado, porque eu não tenho condições de atendê-lo. E Deus falou: e quem disse que eu faço acepção de pessoa? Foi você que eu chamei, e tudo que eu te mandar falar, você falará. Sabe por quê? Porque eu serei contigo, colocarei a minha palavra na sua boca. Deus não faz acepção de pessoas. O que eu aprendo nesse texto é de que nós não precisamos ficar jururu, sentir inferior por causa das pessoas que Deus tem levantado, Marcelo. Eu não preciso deixar de pregar porque o Ferrete prega melhor do que eu. Eu não preciso deixar de fazer a obra porque na realidade eu fiz um evento e teve 2 pessoas. Eu não posso acovardar na minha chamada. Eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Não foi fácil para Cristo, não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Pedro. Vai ser fácil para mim? Vai ser fácil para você? Mas deixa eu te falar uma coisa: não foi você que Deus escolheu? Não foi você que Deus vocacionou? Então deixa eu te falar uma coisa: nós erramos nas escolhas. Deus não erra. Deus não errou, irmão. É você que Ele chamou.
a obra que Deus falou que ia fazer através de você, ela vai ser feita. É você. Senhor, mas eu não tenho capacidade. Mas é você que Deus chamou. Foi você que Deus chamou. Deus não fez acepção com esse homem, que era um homem endemoniado, um homem terrível. Mas Jesus chegou até ele para transformar ele em um grande missionário. O milagre que aconteceu em Gadara. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que depois que aquele homem teve um encontro com Jesus, aquele endemoniado, ele teve um encontro com Jesus. A segunda coisa que eu aprendo é que Deus operou na vida do gadareno o que eu chamo de milagre missionário. Nós falamos aqui pela manhã. Escute. Quando aquele homem teve um encontro com Jesus, Jesus libertou ele. Ele falou assim: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Quando as pessoas viram aquele homem que era terrível, que era atribulado, que era feroz, que era uma situação terrível, que era feroz, né? Bravo, meu Deus, cadê a palavra? Que era endemoniado. Ô, tribulação. Eles falam tanta palavra difícil, tem hora que as palavras até somem. Ah, Jesus. Quando ouviram a notícia de que aquele homem que era endemoniado estava livre, são, do seu perfeito juízo, ele desejou ir ter com Cristo, seguir a Cristo. Eu aprendo aqui que Deus operou na vida daquele homem o que eu chamo de milagre missionário. O que é o milagre missionário? Aquele homem foi livre das legiões, ou da legião de demônios. Jesus foi impedido de entrar em Gadara por causa do episódio dos porcos. Escute. Jesus foi a Gadara, em direção a Gadara, na chamada Decápolis. Decápolis significa uma confederação de 10 cidades. Decápolis. É um conjunto de 10 cidades. E Gadara fazia parte desse contexto, desse conglomerado de cidades, chamado Decápolis. Jesus foi em direção a Decápolis para fazer a obra no endemoniado e pregar em Decápolis. Só que com o episódio dos porcos, ele foi impedido de entrar. E como o endemoniado queria seguir a Jesus, Jesus disse: não, você vai fazer o seguinte, eu não posso entrar, mas você pode. O que é o milagre missionário? Eu quero glorificar a Deus que nós tivemos o privilégio de nascer numa nação livre, onde se prega o evangelho com liberdade. A igreja Projeto de Cristo tem crescido. O milagre missionário nos faz sair do nosso estado de comodismo e passamos a nos importar com outras pessoas. É por isso que muitas vezes nós pregamos, Marcelo, a palavra missionária, fazemos os trabalhos missionários e não há uma cooperação muito expressiva. A mensagem missionária é chata para muita gente. Pregar a respeito de missões é um assunto chato, Neuza, para muitas pessoas, porque Deus ainda não operou nela o milagre missionário. Ela não se desprendeu. Tenho a minha casa, moro perto da igreja, tenho o meu carro, está fácil para ir. Tá bom. Tá bom. Mas a partir do momento que esse milagre acontece na nossa vida, nós passamos a ficar incomodados com os irmãos que moram na Coreia do Norte, que nós nem sabemos para que lado fica. E que na nossa oração nós já não conseguimos, Neuza, dobrar o joelho, sem pedir pelos missionários, que nós nem sabemos quem é. Há 400 mil cristãos na Coreia do Norte, 100 mil cristãos na Coreia estão presos.
Jesus realizou esse milagre na vida daquele homem. Olha, falou assim: você não vai me acompanhar, eu quero que você vá para Decápolis e anuncie a minha palavra. É esse milagre que Jesus quer operar na sua vida. Deus quer fazer você se importar com outras pessoas, com outros irmãos que estão no fronte da batalha e que precisam da sua contribuição e da sua oração. O que nós fazemos é pouco. Nós mandamos todo mês, já no 4º mês agora, nós mandamos apenas R$120 para o Nicolas no Paraguai. Eu disse para o pastor Jander no MSN: pastor Jander, a partir de janeiro, pela fé, se o dinheiro não der, eu vendo picolé, bato laje, trabalho de servente, inteiro esse dinheiro. Nós vamos mandar R$220 a partir de janeiro. O que pode fazer as pessoas dizer assim: Alessandro, conta comigo, eu vou ajudar, vou também ajudar com um menino chamado Nicolas, que nós nem sabemos quem é. Por que esse milagre é importante? Por que esse milagre é importante? Porque esse milagre, ele é operado por Jesus. Jesus veio ao mundo porque se importava conosco. Jesus falou assim: olha, eu não vim buscar eu não vim buscar os justos, eu vim atrás de pecadores. Nós estávamos no pecado e Jesus veio por causa de nós, e nós não amávamos a Deus, nós não conhecíamos a Jesus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Deus olhou para nós e viu que nós estávamos condenados ao inferno, e Deus nos amou primeiro e disse: eu vou lá na terra por causa deles, vou morrer na cruz por causa deles. Milagre missionário. Ele diz: não é os sãos que precisam de médico, é os doentes que precisam. Eu vou lá na terra morrer pelos doentes, pelas pessoas que blasfemam do meu nome, pelas pessoas que detestam a minha igreja, pelas pessoas que me desprezam. Eu vou morrer por eles, porque pode ser que através do meu sacrifício na cruz Ele possa me conhecer, possa vir a mim, ser mudado, ser transformado. E depois que ele for transformado, eu quero operar um milagre missionário na vida dele. Eu quero que a partir do momento que ele tenha o conhecimento a respeito de mim, eu quero também que esse sentimento faça parte do coração dele, e ele se preocupe com as pessoas que estão lá. Quando você ouve dizer que um missionário teve que sair da sua casa porque foi ameaçado de morte pelos extremistas hindus, pelos extremistas budistas, ou pelos extremistas islâmicos, e que está ele, a esposa e os filhos dormindo no meio do mato porque não podem voltar para casa, isso comove você? Dizer para você que um salário mínimo em Cuba, né, Marcelo, é $12, e que o pastor Moisés disse lá, falou: irmãos, a ajuda que nós recebemos dá para uma semana, as outras 3 semanas é no joelho, pedindo a Deus a provisão. E eles estão lá pregando nos vilarejos a palavra de Deus. A igreja cubana tem crescido tremendamente. Nós comemos a nossa carne, o nosso peixe, tomamos a nossa Coca-Cola. E quando nós ouvimos essa notícia, será que isso incomoda a gente? Não te incomoda? Então Deus não operou esse milagre na sua vida ainda. Olha para aquele banner ali. Ele mexe com você. A situação daquelas crianças ali, elas te fazem refletir. Aleluia. Aquela criança, a primeira foto ali da carreira de baixo, onde tem um abutre aguardando a morte daquela criança. Aquela foto é no Sudão, e havia uma distribuição de alimento. Mais à frente, aquela criança que já estava debilitada, porque ela não passa fome, ela é uma fome em pessoa. E aquela criança, segundo diz o relato do fotógrafo,
Ela estava caminhando em direção à distribuição de alimentos, só que ela não conseguiu chegar. Ela não chegou. E ele tirou a foto, ela se curva, e aí desce um abutre, esperando a morte daquela criança para comê-la. Isso mexe com você? Não mexe. Então Deus precisa operar o milagre missionário na sua vida. Onde estão os nossos missionários? Igrejas subterrâneas como na China. Você busca na internet pessoas saindo do buraco no chão, porque não podem cultuar a Deus livremente. Entram no buraco, não se sabe o que tem lá dentro, mas é o único lugar onde que eles têm para reunir, para adorar a Deus. E nossos irmãos missionários estão lá pregando, no subterrâneo da China. Milhares de igrejas fundadas no subterrâneo. Missionários que estão indo ao paredão, sendo fuzilados na China, e a família ainda tem que pagar a munição do rifle. Por amor a Cristo. Isso incomoda você? Isso toca você? Não. Deus precisa operar na sua vida esse milagre que Jesus operou na vida do gadareno. O título do texto diz assim: o endemoniado gadareno. Ele foi endemoniado, Marcelo, até se encontrar com Jesus. Depois que ele se encontrou com Jesus, ele se transformou em o missionário gadareno. Jesus, como eu disse, foi impedido de entrar em Gadara, mas Jesus enviou ele. Você não vai me seguir, porque meu tempo aqui termina, é breve. E eu quero que esse conglomerado de cidades conheça o meu nome, conheça o meu poder, os meus milagres. Eu não posso ir, mas você pode. Entra por essas cidades e diga a todos eles que te virem, porque te conhecem, sabe que você aterrorizava, você assombrava, e quando olharem para ti e perguntarem a razão do teu milagre, você diga: quem operou na minha vida foi um tal de Jesus. Ele é assim, ele é vitória, ele é bênção, ele é milagre, ele transforma. Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Ele ajuda, ele opera milagre, ele abençoa, ele traz alegria, traz paz e repreende o mal. Quando Jesus nos transforma, ele nos transforma e nos vocaciona para uma obra. O que nós temos feito? O que eu tenho feito para contribuir com essa obra? Às vezes nos decepcionamos, ficamos tristes, mas eu dou glória a Deus pelas pessoas que estão aqui, porque todas vieram por causa das missões. Talvez se nós trouxéssemos aqui a Cassiane, tinha que colocar um telão lá e fechar a rua. Pessoas que não vêm por causa da causa, pessoas que vêm por causa para ser espectador, para ser plateia, e não amigo do projeto, e não amigo da causa. O que Jesus fez na vida do endemoniado, que era endemoniado, Deus transformou aquele homem num missionário. E a Bíblia diz que ele saiu de cidade em cidade, anunciando quão grandes coisas o Senhor fez na vida dele. Vamos ficar de pé? Martinha, vem louvar a Deus. Jesus, ore. Ninguém vai tirar o que é teu. Os teus sonhos e projetos estão nas mãos de Deus. Ninguém vai roubar. Ore. O que Deus lhe deu. Bendito Deus, usa, Deus, agora a tua igreja. Guardado lá no Ouça, Deus, a oração do teu povo esta noite. Proteger. Oh, aleluia. Nossos irmãos, ó Deus,
o que é teu. Famílias inteiras, meu Pai, que Não estão vai se perder, dedicando a sua vida à obra missionária. ainda que pareça. Oh, aleluia, a igreja orando. Tudo A igreja orando, em nome de Jesus. Clame. Para refazer. Clame a Deus, clame. Aleluia. Ele pode fazer e refazer. Arabaxara, Pode transformar, pode reconstruir. Oh, Pode tudo aleluia. mudar e dizer pra você: filho, que é teu, ninguém vai destruir. Os meus olhos estão sobre todo lugar. Só espere e veja o que eu vou fazer. O que é teu, não se perder. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Prospera a tua obra, abençoa a tua obra. Oh, em nome de Jesus. Ore, irmãos, ore, ore. Clame a Deus em favor da obra missionária. Oh, aleluia. Em favor do missionário. Deus vai proteger, vai esconder. Não se preocupe, o que é teu não vai se perder, ainda que pareça. Aleluia. Está tudo acabado. Oh, aleluia, Deus aleluia, tem o aleluia. poder Aleluia. para refazer. Ele pode fazer, Aleluia, Jesus, abençoa. Pode transformar, pode reconstruir, pode tudo mudar e dizer pra você: filho, que é teu, ninguém vai destruir. Os meus olhos estão sobre todo lugar. Só espere e veja o que eu vou fazer. O que é teu, não se perder. Filho, eu guardo pra você. Pode fazer e refazer. Pode transformar, pode reconstruir. Pode tudo mudar e dizer pra você: filho, que é teu, ninguém pode destruir. O que é teu está guardado pra você. Os olhos de Deus estão sobre este lugar. Só espere e veja o que Ele vai fazer por você. O que é teu não se perdeu. Filho, eu guardo pra você. Crê nas promessas do Senhor. Os teus sonhos e projetos, se ainda não se realizaram, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está somente nas mãos de Deus.